Por solicitação dos vereadores, estaremos suspendendo a sessão neste momento, para que a gente possa ouvir o prefeito municipal que coordena os trabalhos sobre o estado de calamidade que se encontra o município de Foz do Iguaçu, mais especificamente a região da Grande Porto-Meira. Convido o prefeito municipal para que escolha uma das duas tribunas para que possa dar as explicações dos atos que o executivo está... Da direita, melhor. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Marco, Rocha. eu queria que o Marco filmasse a questão de ordem que eu vou falar aqui. Prefeito, eu convoquei, agora há pouco, os 15 vereadores, porque eu dizia aqui, prefeito, que os 15 vereadores tiveram voto no Porto Meira. Eu recebi 3.067 votos lá. Os outros 25 mil votos foi distribuído entre todos os 14. E eu convoquei eles ali, lá embaixo na sala de reunião, para nós tomar uma medida, e daí foi decidido, por unanimidade, que nós chamássemos o senhor aqui para explicar para nós como está a situação, porque eu entendo, prefeito, que tudo que foi feito é importante, mas eu estou vendo que as casas do Porto Meira não vai se resolver da noite para o dia, principalmente no que se refere à Brasilite. Eu sei que o senhor tem feito sua parte, o governador esteve aqui, tem um monte de gente falando, inclusive, que se decretar estado de calamidade pública, as pessoas poderão estar fazendo uso do FGTS. Então, eu quero agradecer a todos os vereadores que por unanimidade, tiveram essa ideia de trazer Vossa Excelência, e quero agradecer a sua vinda aqui, e com o senhor fica a palavra. A sessão está suspensa e vamos ouvir o prefeito que está no comando dos trabalhos. Com a palavra, o prefeito municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, recebi agora há pouco a ligação de Vossa Senhoria e, graças a Deus, conseguimos agora já com um pouco mais de fôlego, inclusive se fazer acompanhar pelo nosso coordenador da Defesa Civil do município e também pelo responsável de todo o estado do Paraná, da verificação e confirmação de todos os sinistros antes de se encaminhar, que na sequência, tecnicamente, eles vão, inclusive o pedido de explicação do vereador Paulo Rocha, eu já vou tentar mais didaticamente, a gente que é da seara política, a gente tem que explicar menos tecnicamente. Mas, a grosso modo, eu gostaria, antes de entrar propriamente no decreto de emergência, de fazer aqui um agradecimento público, que já tenho feito, ao vereador Vitorassi. Vossa Excelência estava acompanhando, sabe como foi importante a presença dele, assim como o vereador Paulo Rocha, que é morador lá, também estava atendendo a população. O vereador Mogênio, que também acompanhou de imediato. Depois, todos os vereadores, eu soube que o vereador Rudinei, todos, como o vereador Paulo Rocha, todo mundo teve na sequência. Mas, imediatamente ao incidente, as pessoas, independente da categoria social, perderam a razão. E perderam a razão e qualquer tipo, Vossa Excelência, que me acompanhou, inclusive, numa loja, percebeu a agressividade das pessoas, aquele instinto. E hoje tive a oportunidade, agora há pouco, conversando, até um juiz de direito estava lá no CAIC procurando lona para sua sogra. E foi realmente um pandemônio muito grande. E aí a experiência e a habilidade do vereador Vitorassi, tirando um outro detalhe lá, para não perder o costume, mas foi muito importante para a gente conter as convulsões, e inclusive as ameaças de saques. No outro dia já voltou a calma. E aí também temos que fazer uma ressalva muito grande ao espírito de solidariedade de Foz do Iguaçu, que nos faz, independente de como que tecnicamente que vai ser a fase posterior, que provavelmente a partir da semana que vem nós vamos entrar na reconstrução, aí entra mais o poder institucional, mas Foz do Iguaçu, apesar da tragédia, com certeza sairá melhor. Melhor porque as pessoas que foram atingidas e naquela noite se sentiam desamparadas e a partir do dia seguinte
começaram a se sentir que não estavam abandonados. Se sentiram melhor porque viram que o espírito de solidariedade, não apenas das instituições que têm a obrigação de estender a mão, mas da população, de uma maneira geral, começou a brotar nos 4 cantos da cidade. Hoje foi para o Estado, e daqui a pouco mais vou relatar, já está fora do Estado essa mobilização. E a oportunidade que Deus nos deu de o restante da cidade, que não foi atingida, também colocar um pouquinho de solidariedade e de amor, que está fazendo tanta falta nas pessoas hoje em dia, de ter a oportunidade. Então, acho que foi uma oportunidade, e também agradecer a Deus pelo milagre que aconteceu, porque foram quase 60 mil pessoas que foram torpedeadas por pedras de até meio quilo. Todos vocês verificaram lá, nós não termos nenhum incidente ou pessoas, já foi um milagre. E o segundo milagre é esse espírito, que eu tenho certeza está surpreendendo a todos nós, a todos que estamos envolvidos, os vereadores todos indistintamente, e que a cidade de Foz do Iguaçu sairá melhor. Sairá porque, num momento de crise como esse, todos, indistintamente, independente de cor partidária, de política, de religião, fizeram despertar um sentimento que está tão esquecido atualmente, que é a solidariedade e o amor ao próximo. E aí, voltando no tempo, até porque vocês, como autoridades e cobradas que são pela população, o que aconteceu? Quando chegamos lá, o vereador Luso chegou antes que eu, juntamente com o vereador Mogênio, e já estava o vereador. Chegamos lá, não dava, estava escuro, não dava para se ter noção, mas a gente sentia que tinha que se tomar uma ação de imediato. Vocês todos são fiscais do Executivo, sabem que a gente tem regras, para comprar tem que ter licitação, e aí, imediatamente, nós precisávamos comprar lonas, as que tinham em estoque, isso questão de 1 hora depois do incidente. Aí tomamos uma decisão pela sensibilidade e pela percepção que era um caso de emergência, decretamos emergência na noite mesmo, e aí já, na mesma noite, começamos a comprar lonas, num raio até Cascavel, e aí, no dia seguinte, começamos por aquilo que era mais grave, numa força-tarefa com o CREA aqui de Foz do Iguaçu, com a sua presidente, com vários engenheiros, com o Conselho de Arquitetura. Começamos, eu fiz aquele sobrevoo com a Marinha, porque daí tem requisitos. Nós temos 10 dias para demonstrar o tamanho do dano para ser reconhecido o decreto. E aí passa para Curitiba, que é esse senhor que nos acompanha aqui, ele verifica, depois ele diz, está tudo ok, passa para Brasília, e eles têm o prazo para reconhecer. Depois do reconhecimento, tem 45 dias para a gente fazer o plano de reconstrução. E aí, sobrevoamos com um helicóptero da Marinha, fizemos o raio aonde tinha passado, eu vi por cima, nas margens, nas ruas, fotografamos por cima, porque tudo isso é documento, voltamos, utilizamos a ferramenta do geoprocessamento, calculamos as casas e, juntamente com o CREA, pegamos lá, por amostragem, 95%, vamos imaginar que nem todas as casas tiveram perda, mas vamos colocar lá um colchão, um sofá, aproximadamente R$100 de perda por família, vamos calcular aí uma média de tantos carros que tiveram passageiro, mas bem baixo o cálculo que foi feito pelo CREA, chegamos em 92 milhões de prejuízo para a população. Deixamos a parte pública de lado, porque para você atingir o índice para emergência, tem que ser 8,33% da receita corrente líquida na iniciativa privada ou 2,77%, que daria em torno de 14 milhões de reais, hoje é isso? 15 milhões, danos em estruturas públicas. E aí, nós, aquilo que era mais visível, fizemos. E com todo o voluntariado do CREA, o pessoal da Defesa Civil, a Guarda Municipal um pouco se desdobrando, e aí, imediatamente, nós percebemos que precisaríamos de ajuda, porque quando fizemos todo o trabalho, aí fomos informados pela Defesa Civil do Estado, que era o que ele faria posteriormente, danos em casa, e, infelizmente, a lei só contabiliza aquilo que é dentro da casa, geladeira, os móveis, o telhado, o forro, não contabilizaria. Então, não que foi fora aquele serviço, vai entrar numa fase posterior, porque agora, na fase de reconstrução. E aí, imediatamente, nós tive a companhia da minha esposa, que como primeira-dama me acompanhou, mas teve a necessidade, como deputada,
explicar para o governador do Estado a necessidade, e ele veio aqui. Quando ele sobrevoou, ele teve a mesma sensibilidade que eu tive, mas é uma sensibilidade que eu tive, que é uma situação, como vocês também têm, todo mundo que enxerga, a população, a imprensa, é um caso de emergência e os danos são milionários. Só que a quantificação, a maneira técnica, é que você demora. E nós temos que, a questão da resposta que estão cobrando, é que nós temos que estar preparados, que a partir da manhã nós já temos que começar a dar essas respostas. E aí o governador, depois do sobrevoo, também constatou como eu tinha, e a sensibilidade, depois foi por terra, porque de cima você vê todos os telhados destruídos. Mas quando você vai por baixo, você tem a noção do tamanho do estrago, os móveis. Aí, de que maneira que o governo pode nos ajudar? E de que maneira que ele já está nos ajudando? Imediatamente, junto com o coronel Castilho, ele designou a pessoa que é responsável pela auditoria, por fazer essa filtragem do que é dano, o que não é dano, que analisa de todo o Paraná, e como aqui é o caso mais grave, designou que viesse para Foz do Iguaçu ontem mesmo, não para fazer auditoria, para nos ajudar a elaborar esse relatório. E agora, chegamos, antes de vir para cá, está faltando em torno de 1 milhão e pouco, e não foi contabilizados a destruição nos 5 postos de saúde, ainda não foi em algumas outras áreas ainda que nós não contabilizamos. Então, já vamos conseguir demonstrar somente na esfera pública. Depois, daí nós vamos ter o tempo suficiente para fazer o levantamento dos danos na esfera privada. Mas é importante salientar que, nesse primeiro momento, da emergência, como foi da lona, da alimentação, do abrigo no dia seguinte, é uma situação realmente de emergência, que agora à tarde, graças a Deus, todas as pessoas que procuraram, receberam a cesta básica e levaram para suas casas. Ou seja, então já está satisfeita essa realidade. Agora nós entramos na fase seguinte, que é na fase da distribuição das telhas. E aí uma pergunta que o Paulo Rocha nos fez. Nós temos que ter critério. E no momento de convulsão, se fosse no dia seguinte nós falássemos, não vai ter telha para todo mundo, quem pode comprar vai ter que comprar, certamente ia dar quebradeira. Automaticamente, as pessoas, hoje eu fui comunicado por uma denominação religiosa, que não vou aqui tecer, que está vindo 4 caminhões de telhas novas, que os seus companheiros de São Paulo estão mandando 4 caminhões, e que aproximadamente 100 famílias, eles mesmos, o que eles pediram para nós, você tem um guarda municipal que é da nossa denominação, se ele pudesse nos acompanhar. Então, o que eu pedi para eles? Que eles relacionem essas 100 famílias, que nós vamos jogar no nosso cadastro que essas 100 famílias estão atendidas. Então, algumas pessoas, e quando nós já estamos falando, olha, o município de Foz do Iguaçu comprou 50 mil telhas diretamente da Eternite, não é da Brasilite, acho que a Brasilite já faliu, mas é da Eternite lá na região metropolitana de Curitiba, para não desabastecer o mercado local, para que as pessoas que tenham condições possam comprar nos mercados, automaticamente nós já estávamos dizendo, quem tem condições vai ter que comprar, porque depois do reconhecimento nós vamos ter critério. Vocês imaginarem que 15 mil casas destruídas não é pouca telha e não é pouco recurso. E mesmo numa situação de emergência, nós temos os critérios. Então, agora eu já vou falar aqui qual é o critério inicial que nós estamos fazendo. Aquelas pessoas que se cadastraram lá no CAIC, nós já estamos fazendo um cruzamento com os que têm o benefício da tarifa social da Sanepar, porque daí nós já temos uma conta-prova, que ela, além de estar cadastrada pedindo ajuda, ela já é carente. Não que aquelas que foram cadastradas, que não têm tarifa social, também não estão necessitando, mas daí vai ser feita uma verificação em loco. Mas já vamos partir de aproximadamente 1.400 famílias que já recebem o Bolsa, aliás, a tarifa social, e também se cadastraram. E aí aquelas que não, daqui a pouco temos lá na invasão, temos pessoas. E aqui mais um dado para nós falarmos em relação à invasão, que é o que todos aqui também estão esperando uma expectativa. Infelizmente, o pessoal da invasão não são contabilizados nem como residência, mas como pessoas, nós estamos fazendo um relatório à parte. Por quê? Em sendo reconhecido, e acabei de falar agora com o deputado Jacobo, já falei ontem, ele está à disposição, nós temos um projeto que está tramitando, já está tudo aprovado no Ministério da Integração, em relação àquela invasão. O que se reconhecer, nós vamos demonstrar também, eles não podem estar no relatório, mas nós vamos fazer um relatório separado, que todas as famílias, 100%,
Já tinham muito pouco e perderam tudo que tinham. Que aí nós vamos tentar politicamente, com os representantes aqui e com a força política, que inclusive todos aqui têm um deputado federal, para a gente agilizar a liberação nesse período emergencial daquele projeto para já podermos resolver em definitivo aquela situação da invasão. Então, na sequência agora, o que nós vamos começar a partir de amanhã? Com os caminhões do Exército. E por que com os caminhões do Exército? Para evitar saque. Nós vamos começar a distribuição. A próprio depósito dessas 15 carretas que estão chegando em Curitiba, que o município comprou, ficará dentro da Polícia Militar. O Fundo Iguaçu assumiu a cobertura do Lar dos Velhinhos e está dando mais 10 mil telhas. E aí, um detalhe interessante, que no GGI nós temos também os representantes do Conselho de Direitos Humanos, e uma sugestão da representante foi que nós temos já um estudo que esses fenômenos, a partir de agora, devido às mudanças atmosféricas, vão ser constantes, chuvas de pedra. E aí nós temos, o Foz do Iguaçu já é signatária de um protocolo, como é que é o nome? De resiliência. O que é isso? E até para traduzir. Quando nós decretamos anteriormente uma situação de emergência no Rio Boici, se fosse para repor os tubos que tinha estragado ali, ia dar em torno de R$100 mil. Mas deu uma chuva antes mesmo de eles terem aprovado o nosso plano de recuperação lá e levou mais ainda aqueles tubos. E aí nós conseguimos demonstrar lá em Brasília, no Ministério da Integração, que se fosse fazer com os mesmos tubos, não ia resolver o problema do alagamento e das enchentes. E aí nós conseguimos recursos para aquelas pontes, baseado no decreto de emergência anteriormente, e hoje as pontes estão aí, ainda falta construir outro. Esse resiliência, o que é? Baseado nessa expectativa científica que vai aumentar, esse tratado de resiliência já é você adotar aquelas telhas de zinco com um sanduichinho de dentro, que é do não sei que material que inclusive diminui a questão térmica nos prédios públicos. Então, nós estamos fazendo já essa substituição dos telhados dos prédios públicos, já adotando essa. Então, a hora que aprovarem o nosso decreto lá, o recurso, quando vier, já vamos adaptar, porque mesmo que venha outra chuva de granizo, na sequência, já não teremos. E aí, inclusive, hoje, nós estamos entrando em contato com o Fundo Iguaçu, para que, no próprio Lar dos Velhinhos, já que eles vão fazer, gastem um pouquinho mais, mas adotem essa solução definitiva também. E, então, nós viemos aqui para explicar tudo isso, explicar para os vereadores que o volume de doação tem sido muito grande. Então, nós não podemos dizer hoje, não vai dar para atingir até famílias que têm 3 salários mínimos, mas nós temos que começar. Então, vamos começar daqueles mais necessitados, porque aqueles que não têm tanta necessidade, ou com solidariedade, ou com amigos, ou com financiamento, eles vão se resolvendo. E conforme nós vamos ganhando ajuda do governo do Estado, que tão logo seja homologado, já também se empenhou em nos ajudar com telhas. Hoje também tive uma notícia que a Furnas está nos ajudando. A Itaipu doou ao município R$50 mil que nós usamos para comprar essas últimas lonas que vieram, inclusive algumas que estão em estoque. Existem algumas associações que estão doando numa conta que nós abrimos. Então, na sequência, vamos ampliando o leque. Agora, com quem que nós temos que começar? Com aqueles que daqui 1 mês, daqui 2 meses, vai estar os buracos lá em cima, porque eles não terão condições. Então, nós vamos começar a fazer essa estratificação dos mais necessitados e atendendo esses e ascendendo. E aí, a partir de amanhã, como nós já atendemos hoje toda a fila, não ficou ninguém na fila, todas as doações, seja de colchão, seja de telha, seja de cesta básica, seja de móveis, elas começarão a ser feitas diretamente nas casas. Aí, e quem não se cadastrou? Não tem problema, vai se cadastrar, provavelmente essa semana ainda no CAIC, a partir da semana que vem no CRAS, e tudo isso será feito um relatório pelo pessoal da assistência social, com fotografias, tudo, para a gente demonstrar não só daquilo que é recurso público que nós estamos usando para essa reparação, mas também para nós fazermos uma prestação de contas para a população de Foz do Iguaçu e de outros lugares, de como que está sendo feita a distribuição. Até agora, como foi feito? Até agora foi feito na necessidade que as pessoas chegavam lá. Teve gente que se aproveitou da situação,
pegou lona e saiu lá e vendeu? Temos notícia. Mas se ocorreu 1 ou 2, diante das milhares de pessoas que conseguiram, mesmo numa dificuldade dessa, ser atendido, é um prejuízo que a gente nem precisa contabilizar e é um defeito que não precisamos nem enaltecer. Como também tivemos notícia que tinha pessoa da Cidade Nova, que foi lá na fila e que ganhou... Se foi sem cesta básica, diante das milhares que a população doou, que nós levamos para lá, também, com certeza, a pessoa não levou a comida para jogar para os passarinhos. Ela aproveitou uma oportunidade e foi lá e pegou. Mas, a partir de agora, não. A partir de agora, vai ser entregue nas casas e aí vamos fazer uma prestação de contas. A sugestão, inclusive, é nós criarmos um site, colocarmos essa prestação de contas continuamente. Em relação ao fundo de garantia, tão logo ocorra a homologação, nós vamos começar a receber somente para as pessoas da área atingida. Seguimos a mesma determinação que foi feita pelo Poder Legislativo, estamos liberando do 13º e, se possível, até umas férias para o pessoal que está atingido lá da região, para dar uma ajuda. Então, o que aconteceu de lá para cá foi isso. E, por determinação do GGI, nós vamos continuar até o fim da elaboração do plano de reparação do dano, atendendo no Gabinete de Gestão de Crise, que fica anexo à Guarda Municipal, juntamente com os outros órgãos que compõem a Defesa Civil. São várias instituições, e, a partir de amanhã, se o tempo permitir, então, nós vamos começar gradativamente e com calma, porque nós tivemos muito mais acidentes e incidentes depois do advento, pelas pessoas que não tinham habilidade e no afã de consertar, inclusive guardas municipais, pessoas que subiram e se acidentaram, inclusive alguns gravemente, e por isso que nós convocamos aqui a primeira vez, e talvez isso vire referência no Estado, até numa propositura do vereador Rodinei, os bombeiros civis voluntários, que foi aprovado por essa Casa de Lei. Nós temos hoje um corpo que quase 100 bombeiros civis militares, nós requisitamos e eles trabalharão junto com os bombeiros militares no acompanhamento da reposição dessas telhas, seja pelos os voluntários pedreiros que estão se apresentando, o pessoal do patronato, os funcionários. Então, nós vamos fazer uma distribuição desses bombeiros civis junto com os bombeiros militares para ajudar na distribuição, junto com o Exército, a Polícia Federal, a Receita e a Polícia Rodoviária Federal, que ficaram com essa missão da distribuição das telhas, mas também acompanhar o aspecto da segurança. A partir de segunda-feira, até já estou explicando, nós começamos a operação de limpeza, de retirada, está dando em torno de... não sei exatamente o quantitativo, mas é em torno de 25 mil toneladas os entulhos do amianto que nós temos que tirar de lá, mais os entulhos das árvores. Por que não faremos nesse final de semana ainda? Porque nós estamos documentando, porque tudo isso faz prova do desastre. E essa parte da limpeza pública, ela entra, que é uma obrigação que nós teremos que assumir e ter essa despesa. Então, nós temos que documentar. Nós sabemos que é um transtorno, mas tinha outras urgências até hoje. Então, hoje já o pessoal começou, e na segunda-feira nós começaremos a operação de limpezas lá na região, e já a limpeza das ruas, da boca de lobo, as podas das árvores, e a retirada de sofá, de madeira, de lixo, de entulho, de colchão velho, que nós teremos que recolher. Então, por que só a segunda? Porque nós vamos aproveitar esse final de semana para documentar todas essas situações, porque quando vier o pessoal do Ministério da Integração para confirmar, nós não teremos mais essa situação em loco, mas nós temos que provar agora ela. Então, eu me fiz acompanhar aqui do nosso coordenador da Defesa Civil, que é o secretário de Segurança, e também, depois, tecnicamente, eu peço aí que, se puderem ouvir, o nosso auditor do Estado, que é quem faz o checklist e a vistoria antes de ir para Brasília. Então, hoje já está saindo, o nosso relatório não passará em Curitiba, ele sairá direto de Foz para Brasília, porque já está sendo feito tudo dentro das normas que determina a legislação para esse reconhecimento. Amanhã cedo, nós estaremos pedindo ao general, que é o secretário nacional da Defesa Civil, o reconhecimento sumário do nosso decreto, e aí, depois de concluído o documento, ele faz o reconhecimento ordinário. Então,
Como amanhã nós deveremos ter concluído essa parte, nós já vamos pedir o reconhecimento sumário já a partir da manhã e depois faz o reconhecimento ordinário. Mas vamos precisar da energia de todos. Na próprio dia, o vereador Luso entrou em contato com o gabinete da senadora Gleisi para que nos ajudasse. Nós entramos com o deputado Jacobo. O presidente da Itaipu já se dispôs a nos acompanhar semana que vem para Brasília também, para a gente realmente agilizar, porque, diferentemente da outra situação que nós tivemos de emergência, em que nós tivemos aquelas famílias que também eram de uma invasão e elas legalmente não foram computadas no dano do município, e graças à solidariedade foi rápido, e nós aí conseguimos fazer o Conjunto Primavera na sequência, e hoje resolveu também a situação delas. Era uma situação de um dano material, e o município demorou quase 6 meses, entre o reconhecimento, houve outra adversidade, até a aprovação dos projetos, coisa que agora nós não temos esse tempo. A nossa capacidade de resposta tem que ser menor, e está sendo menor. Com a ajuda da Marinha, nós antecipamos no mínimo uns 10 dias com aquele sobrevoo ali a questão do reconhecimento. Com a vinda do governador e principalmente com a designação que viesse o auditor para cá e nos ajudasse a elaborar, mais uns 10 dias. Com certeza, com o apoio político do Jacobo, do Samec, da senadora Gleisi, nós vamos abreviar mais lá também, e aí a nossa capacidade de resposta será bem maior. Mas é importante frisar que todas essas etapas têm que ser cumpridas, sob pena, daqui a pouco nós não conseguimos demonstrar o que de fato ocorreu aqui. Então, são questões técnicas que a gente tem que ter tanta preocupação, ou de repente até mais preocupação, do que aquele atendimento que, graças a Deus, e graças ao voluntariado e à solidariedade de Foz do Iguaçu, até agora, foram muito bem atendidos, que é nessa questão emergencial. Obrigado. Obrigado, prefeito. Apesar de ter sido bem ampla as suas explicações, a Câmara, eu vou abrir aos demais vereadores que queiram ainda tirar alguma dúvida, lembrando... Não, daí todos vão ter a oportunidade de estar... Não, conforme as perguntas dos vereadores, eles vão estar aí para tirar as dúvidas técnicas. Então, só lembrando a todos os vereadores que eles foram convocados para falar sobre o incidente na região do Grande Porto Meira. Qual é o vereador que quer se inscrever? Eu acho que o prefeito foi de uma felicidade extrema em dizer toda a questão burocrática, como nós discutimos lá dentro, que deveria ser seguida. Não é o que dá para se fazer agora. Esse microfone é ruim, acho que pegar do Edílio. É fazer o básico, até que a verba pública estadual, federal, possa ser liberada para a gente fazer a medida como tem que ser feita. Eu acho que o prefeito também foi bastante feliz em dizer que não se cria uma expectativa que todos vai ter que ser reparados. Vai pegar as prioridades das pessoas necessitadas, com o cadastro e uma série de coisas dessa natureza. Aquilo que eu disse lá dentro de sala reservada, o prefeito confirmou aqui. A vontade do prefeito é que aquela invasão do Bubas se dê o destino correto dentro já desta situação para não gastar várias vezes. Agora, o paliativo é a cobertura. E agradecer, viu, prefeito? Eu acho, assim, que divergências políticas nós podemos ter, mas a solidariedade, me parece que a cidade de Foz do Iguaçu se uniu em torno desta situação. Algumas pessoas desintonizadas naquele momento acharam que a solução era bloquear General Meira ou bloquear a Avenida Morenita. Mal e porcamente sabiam eles que, daquela forma, apenas estava complicando mais a situação da mobilidade. E que a gente foi capaz de fazer o diálogo. E eu vi, assim, pessoas que hoje apostam na sua administração e algumas pessoas contrárias. Quero fazer aqui uma referência a um cidadão que, para mim, foi emblemático. Elcio Marques, o nosso grande jornalista da cidade. Estava lá cortando a lona, distribuindo a lona. Se fosse uns miudeiros,
estaria dizendo assim, eu quero medir, eu quero um nome para quem vai. Não, leve a lona, pelo amor de Deus, vai socorrer a sua família. E, ao mesmo tempo, a gente ter a dignidade de dizer, esta lona não é para cobrir a casa, é para cobrir os móveis, fazer o que pode. E, ao mesmo tempo, uma logística, né, Cleomar? Que vocês é algo assim, uma logística que se montou rápido, desde a alimentação, mas, para mim, ninguém poderia reclamar, porque se não pudesse, então, ter uma casa confortável para dormir, mas para socorrer as crianças, os idosos e a todos, foi montado alguns QG de última hora, em que as pessoas pudessem ter um lugar digno para passar a noite. E foi o que foi feito no CAIC e em vários outros pontos. Como é hoje? Hoje continua assim, tomara que não chova, mas se chover, e não tem condições da lona, porque a lona é para os móveis, as pessoas podem se dirigir a esse local que tem a proteção necessária. Parabenizar toda a cidade de Foz do Iguaçu por aquilo que ocorreu, né, de forma de solidariedade, e parabenizar que pela primeira vez, dentro de todos os problemas acontecidos na cidade de Foz do Iguaçu, a unidade que tivemos e o pronto, sabe, atendimento por parte do Poder Público Municipal. Esta é a minha visão que eu tenho, e esse não se termina aqui, no meu modo de entender, a partir de agora, para colocar essas coisas em dia é capaz de demorar um ano. Daqui a um ano ainda nós temos sequela sobre as coisas ocorridas. Mas se o povo de Foz do Iguaçu se manter desta forma, e com o governo tratando as coisas da forma que está tratando, nós vamos fazer com que essas pessoas possam viver, não é, com dignidade e muito melhor, não é, do que estão vivendo hoje. Obrigado, prefeito. Próximo inscrito, o vereador Paulo Rocha. A minha preocupação é que o negócio está direcionado mais às pessoas mais carentes, mas eu quero dizer para o senhor que a doença, ela sempre pega a pessoa despreparado, né? E se vocês andar no tropical, a destruição foi muito grande. Se vocês entrar lá no Polônia, se vocês entrar ali no Profluvio 1, no Suabe, se você entrar, enfim, no Jardim das Flores, Ouro Verde, muitas vezes a pessoa tem uma casa que o pobre ele leva 20 anos, 30 anos para acabar de construir essa casa, e quem sabe 30 anos ainda não acabou de construir, né? Se eu, sendo vereador, quebrou todos os para-brisas da minha casa, meu carro quebrou o para-brisa dos dois, eu estava na porta da casa do Monte Chimarrão, certo? E eu não tinha dinheiro para comprar, e nós fomos lá remendar, usamos uns pedaços de brasito com a cola, lixamos e colocamos lá em cima. Eu sendo um vereador de Foz do Iguaçu. Agora, imagine os senhores, o que as pessoas estão passando lá. Não é porque a pessoa tem uma casa, às vezes, um pouco melhor, que a pessoa acha que aquela pessoa tem dinheiro, mas eu sei que não tem. Eu sinto isso porque eu vivo o drama, porque eu moro lá, eu sou o mais cobrado, fui o mais criticado, inclusive de alguns blogs, tá perguntando para mim onde está o Paulo Rocha. Rapaz, naquela noite, eu quase amanheci andando de casa em casa, preocupado. Eu encontrei uma mulher, prefeito, com os dois braços dela, todo assim, que foi para o hospital, está toda enfaixada, e posso levar na casa dela. Teve gente que se machucou, sim, mas as pessoas não quiseram se identificar. A verdade é grave, pessoas perderam tudo, todos os móveis. Eu vou dizer para vocês, a minha casa, o Brasil é 6 milímetros, quebrou tudo, verdadeiros buracos. Agora, imagine a casa das pessoas que têm um Brasil mais fino. Então, se vocês for levantar o prejuízo daquela região, eu vou dizer para vocês que dentro de um ano, talvez 2, as pessoas não vão recuperar o que perderam dos móveis, principalmente dos bens e do desespero que passaram. E hoje, qualquer tipo de ajuda, ela é bem-vinda para aquela comunidade. Quero agradecer, prefeito, o que o senhor tem feito. Olha, lhe parabenizar aqui de público, toda a equipe, Polícia Federal, Receita, Guarda Municipal, enfim, Polícia Civil, todo mundo, os órgãos de segurança, Guarda Municipal, tudo que estão lá imbuídos ajudando, as igrejas, que o senhor bem falou, as entidades, os empresários que não querem se identificar, e tanta gente, nós sabemos que os empresários podem ajudar ainda muito mais, que eles podem, inclusive, estar ajudando e estar sendo descontado, abatido no seu imposto de renda. A grande verdade é o seguinte, o Porto Meira, nesse momento, pede socorro, e que eu acho que o governo federal ele tem que se sensibilizar com nós, porque Foz do Iguaçu é uma cidade muito importante aqui na fronteira do Brasil e do Paraguai, e agradeço o que vocês estão fazendo, mas eu quero dizer que o desafio é muito maior. Eu moro lá e as pessoas vão continuar cobrando e não vai se resolver da noite para o dia. Próximo inscrito, o vereador Rudinei. Prefeito, eu só quero aqui agradecer o senhor ter convocado os bombeiros civis, dizer que da preocupação de algumas empresas que não liberaram os seus bombeiros civis, e aí eu até liguei para o seu Cleomar, eu não sei se a dúvida deles é se eles, talvez estranhamente, mas
talvez na questão de se eles teriam que pagar os bombeiros, e isso preocupou, e eu liguei para o Cleomar, mas de igual eu quero agradecer ao senhor, porque eles agradeceram, e até eu acho que mandaram mensagem no seu celular, que eles me pediram para agradecer ao senhor por ter convocado eles. E também dizer que aquilo que nós já tínhamos certeza, só vemos se alegrar que a nossa Guarda Municipal cumpriu com o seu papel. Eu tive informações que estão todos os guardas, até ontem eu citei aqui, o Teixeira aqui, mobilizado nessa campanha aí, junto à Defesa Civil, tendo essa casa um representante na Defesa Civil, e só parabenizar pelo empenho. Eu estou lá todos os 3 dias e tenho visto o que tem sido feito lá. Então, eu não tenho que acrescentar em nada, eu só tenho que parabenizar, porque estamos vendo o empenho que está sendo feito. Parabéns, Cleomar, e a Guarda. Mais algum inscrito? Senhor presidente, antes dos técnicos falar, o senhor me permitiu, eu gostaria só de fazer uma consideração rápida em relação à fala dos 3. Em relação ao que afirmou o vereador Vitorassi, realmente, só para exemplificar, aquele que nós tivemos no primeiro dia, aquele incidente, o estado de emergência, nós ainda temos uma ponte que não foi concluída ainda. Graças a Deus, hoje ela não está dando estrago, mas está lá já as travessas para nós fazermos. Hoje, acabei de enviar um ofício para o governo federal, pedindo se não vai atrasar tanto que nem atrasou os outros, porque só pagaram a metade agora na outra, e aí já vamos começar a fazer aquela. Então, o plano de recuperação era mais lento, e aí, lembrando, não só do Grupo Caveira, os bombeiros civis, tem os voluntários da Itaipu, um grupo de mais de 40, o pessoal da Receita Federal, aqui nós temos que enaltecer os funcionários públicos. Nós temos obrigação como funcionário público? Temos, é nossa obrigação. Mas, independente de ser da educação, aliás, a educação, o Vitorassi estava junto, nós convocamos eles, foram lá abrir a vaca mecânica e 3 horas depois estavam lá dando lanche, leitinho e água para o pessoal que estava atingido. Aquilo foi a primeiro calmante para a população, para ver que não estavam desamparados. Então, ninguém ficou pedindo, mas tem o decreto que não pode mais pagar a OS. Até hoje eles não perguntaram se vai pagar ou se não vai. Tem merendeira, professoras, guarda municipal que está virando 3, 4 dias, o pessoal da Itaipu está saindo da Itaipu e indo para lá trabalhar, o pessoal da Receita Federal, da Polícia Federal se apresentar na noite e estão saindo. Então, mesmo os funcionários públicos, esquece a parte da obrigação que eles teriam, mas a parte do cidadão. Todos entraram no espírito. E aí, realmente, nós temos que tomar muito cuidado. Inclusive, levar em consideração que era um feriado e estava todo desmobilizado, a grosso modo. Com certeza. Eles foram voluntariamente e continuaram indo. E aí uma preocupação, inclusive devemos, e eu devo como coordenador da Defesa Civil de todo o município, em situações como essa, a autoridade não do RENI, mas do prefeito, qual seja o prefeito, ela se sobrepõe a tudo você requisita. Nós tivemos o cuidado até para não melindrar e enaltecer esse espírito de solidariedade, de a gente ficar num segundo plano. Designamos o Cleomar, só quando é estritamente necessário, realmente, que não tem como você fugir, ficamos mais na retaguarda. E é o apelo que eu faço também a nós, todos os agentes políticos, porque nós vamos ter um longo caminho pela frente. E a gente sabe que, principalmente, a necessidade vem, porque a gente tem o lado político, mas tem a compreensão que a gente ajuda muito mais fazendo a coisa certa, sem furar fila. Inclusive, aqui entrando na palavra do vereador Paulo Rocha, não significa que nós não vamos atender os demais, mas nós temos que começar. Nós já compramos pelo município aproximadamente R$480 mil de telhas, já tivemos a doação de mais 10 mil telhas, e essas telhas já foram compradas. Então, nós não vamos guardar essas telhas lá no 14º Batalhão, e ficar esperando chegar telha para atender todo mundo. Nós temos que começar por alguém. Vamos começar por quem? Porque aqueles que, com certeza, daqui 1 mês, 2 meses, eles estarão do mesmo jeito que estão hoje. Então, eu espero essa sua compreensão, e dos demais também,
para que a gente entenda. Sabemos que vai ter pressão, sabemos, mas nós temos que ter regras. E num período como esse, a regra é a melhor ajuda para todos. Porque mesmo aqueles que na fila lá, e todos os vereadores que estavam lá acompanhando o dia, que estavam lá com 400 na frente deles, e chegava 10 lona, eles recebiam e os outros lá atrás ficavam quietinhos. Por quê? Porque eles sabiam que ia chegar a vez deles. Então, da mesma maneira na distribuição, se a gente seguir o estabelecimento de prioridades com base nesse critério da maior necessidade, mesmo aqueles que estiverem no fim da fila, eles vão ter o entendimento. Agora, se começar a furar 1, 2, 3, aí vira o pandemônio e aí realmente nós não vamos conseguir atender a ninguém e provavelmente os mais necessitados sequer vão ser atendidos. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de convidar o soldado Silvio, o analista técnico da Defesa Civil do Governo do Estado, para que assumisse a tribuna, para que a gente possa tirar algumas explicações. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores, aos presentes. Bom, por determinação do governador do Estado, após a visita que ele realizou ontem aqui no município, a Casa Militar, através da Coordenação Estadual de Defesa Civil, foi designada para que viesse até o município fazer uma avaliação de todos esses prejuízos, auxiliar o município nessa parte de avaliação, para que nós pudéssemos, na sequência, fazer uma orientação quanto à questão da decretação de situação de emergência, esse processo, essa decretação de situação de emergência, ela tem 3 fases. Então, essa fase, primeiramente, essa fase municipal, que é o levantamento dos prejuízos, ver se atende a esses critérios para a decretação de situação de emergência que o prefeito já explicou, E uma segunda fase que é em nível estadual. Essa fase em nível estadual, ela depende dessa fase municipal. O que é isso? De posse dessa decretação de situação de emergência do município, o governo do estado ele vai homologar essa situação de emergência, E essa homologação da situação de emergência vai permitir que o estado faça um apoio complementar ao município. Então, o município já fez algumas aquisições de telhas, toda a primeira resposta ao desastre, que é de responsabilidade do município, isso por legislação de defesa civil, E nessa segunda fase agora tem esse apoio complementar tanto do governo do estado como do governo federal, Para isso, nós precisamos ter essa decretação de situação de emergência devidamente fundamentada, E posteriormente homologada e reconhecida pelo governo federal, O governo federal, qual que é a parte do governo federal frente a essa decretação de situação de emergência? Ela permite que o governo federal faça a liberação de recursos para complementar essa ação, tanto do governo municipal como do governo estadual. Pode ser essa liberação através de um plano detalhado de resposta, Esse plano detalhado de resposta, ele vai fazer com que o município possa solicitar um primeiro atendimento do governo federal, então com telhas, cesta básica, o material de higiene, material de limpeza, kit abrigamento, que é um colchão, lençol, então todo esse primeiro atendimento para a população, E numa fase mais à frente, um plano detalhado, um plano de resposta, que daí ele já visa a questão de recuperar definitivamente essas áreas que foram degradadas aí pelo evento, Outra questão também em nível federal é a liberação do fundo de garantia, Os senhores, tanto o município, serão cobrados aí constantemente com relação à questão da liberação de fundo de garantia. Essa liberação de fundo de garantia ela só vai acontecer após esse reconhecimento federal da situação de emergência e para aquelas pessoas que residem nessas áreas afetadas pelo desastre. Então, essa é a questão da decretação de situação de emergência nessas 3 fases e é isso que nós estamos tentando agilizar junto ao governo federal. Por orientação nossa, pedimos ao prefeito que entrasse em contato com o secretário nacional de Defesa Civil, o general Adriano, para que acontecesse esse reconhecimento sumário. Esse reconhecimento sumário ele vai permitir que essa resposta do governo federal seja mais ágil, do que num processo ordinário que daí ele demandaria um pouco mais de tempo para acontecer. Creio,
ter esclarecido para os senhores aí essa parte da decretação, né? Essa parte do governo estadual, e estou à disposição para demais esclarecimentos. Eu agradeço o soldado Silvio, vou passar para que o vereador Paulo Rocha possa fazer a sua pergunta. Senhor, só queria já informar, não sei se vocês visitaram, as escolas não estão funcionando. Se vocês olharem, está tudo quebrado, as brasileiras, não é só a escola. Os colégios, posso dizer aqui que o Vinícius de Moraes, a Cássio Pedroso, Cília Meirelles, Shalom, o Caíque, o Colégio JK, Gustavo Dobrandini, esse aqui é os colégios, o Três Fronteira, esses colégios, e vou dizer, as creches, estão todo quebrados também lá, estão fechadas, não estão funcionando, então é um verdadeiro estado de calamidade pública. Vai ter que trocar todos esses brasileiros, de todos os colégios, de todas as escolas, de todas as creches, então parou. O Porto Meira hoje, as crianças estão em casa, não tem como ir estudar devido à situação que está ali. Para quem quiser ver, é só chegar lá e vai comprovar o que eu estou falando. Vereador, hoje, no dia de hoje, nós solicitamos à Secretaria de Educação do Municípios e também solicitamos ao Núcleo Regional de Educação do Estado que nos fornecesse essas informações com relação a essas escolas. Então, não só o dano na edificação. Não adianta o município, o governo do Estado, o governo federal cobrir essas escolas, mas tem computadores, tem maquinários, tem carteiras, né? Uma série de coisas que precisam ser recuperadas para que aquela escola volte à normalidade. Então, hoje, no período da manhã, nós já solicitamos à Secretaria de Educação, nos repassaram todos esses valores, né? A questão também de custo de aluno por dia, né? Sendo que haverá uma paralisação em torno de 2 semanas nas escolas municipais e as escolas estaduais também em torno de 1 semana a 10 dias. Aí. Pois não? Com a palavra, o vereador Edílio. Soldado Silvio, em relação à liberação da fogo de garantia, tem previsão mínima ou máxima para que isso ocorra? 10 dias, 15 dias, 20 dias? As pessoas têm questionado aí, muitos têm me ligado para saber, porque às vezes tem familiares, né, que foram atingidos, que a mãe, o pai, aí o filho está trabalhando, precisa até para agilizar rapidamente e estão questionando isso. Tem previsão de prazo? Como que funciona, deputado, vereador? A partir do momento que há esse reconhecimento do governo federal, o município tem um prazo de 90 dias para solicitar esse fundo de garantia, a liberação desse fundo de garantia junto à Caixa Econômica, né? Esse é o prazo que o prazo máximo que o município tem, né? Então, de imediato, o município tem o reconhecimento, a posse da portaria no Diário Oficial da União desse reconhecimento federal, o município já pode, de imediato, entrar com esse processo na Caixa Econômica. A Caixa Econômica vai avaliar essa documentação e ainda vai solicitar à Defesa Civil do município um pente fino dessas pessoas que realmente foram atingidas, né? Então, as pessoas que foram afetadas, tiveram danos à sua residência, precisam estar munidas de uma declaração da Defesa Civil do município que realmente elas foram afetadas. Então, esse é um processo que creio que vai ser um pouco demorado em Foz do Iguaçu, até pela quantidade de residências. Temos quase 15 mil residências. Mas tudo isso depende desse reconhecimento federal. Então, o que nós pedimos até é o apoio político até nessa questão de liberação dessa portaria de reconhecimento, né? Estamos fazendo a parte técnica, mas essa parte política também na agilização dessa liberação, né? Ok, obrigado. Agradeço ao soldado Silvio pelas explicações e dizer que, quando os vereadores estiveram reunidos, essas dúvidas que foram esclarecidas foram a que mais chamou a atenção de todos os parlamentares, e agora ficou claro que todas as ações estão sendo tomadas dentro do seu prazo legal e, com certeza, Foz do Iguaçu e a região da Grande Porto Meira irá superar essa tragédia que nos abateu. Obrigado a todos e ficamos à disposição. Obrigado. Convido também o coordenador da Defesa Civil do município de Foz do Iguaçu, o secretário de Segurança, Cleomar Farias. Senhor presidente, público presente, demais vereadores, restou muito pouco a ser dito. Eu vou me ater mais à parte humana, né? Desde o primeiro momento da tragédia, nós estivemos lá mobilizando, a Defesa Civil
ela é um organismo que é integrador, né? Nós precisamos da colaboração de várias pessoas para que a gente possa desempenhar o nosso papel. E desde o primeiro momento nós já comunicamos a autoridade máxima no município, que é o chefe do executivo, o nosso prefeito Reni Pereira, e posso dizer que fui pessoalmente buscá-lo em casa com uma viatura da Guarda Municipal. Chegamos até o local onde as pessoas estavam sendo atendidas, o vereador Vitorassi estava lá, o Paulo Rocha, o Rudinei, o próprio, vários vereadores, não quero ser injusto e não citar nomes, peço até desculpa para alguns dos senhores, porque o telefone não parava de tocar, os senhores estavam buscando informações, buscando como atender a população, mas nós estávamos naquele evento de crise, né? Então, quase tudo foi explanado, mas eu preciso aqui fazer o agradecimento de público, de todos que nos ajudaram, né? É um cenário, o presidente estava lá, Fernando Duso, acompanhou, é um cenário de guerra. Imagine os senhores, à noite, frio, chuva, pessoas com crianças de colo, gestante, idosos. A tragédia, para ser dimensionada, é simples o dimensionamento. 57 mil pessoas atingidas. 57 mil pessoas é mais do que a população de muitas cidades do Paraná. 14 mil ocorrências. 14 mil residências atingidas. E, naquele momento de desespero, as pessoas buscaram a Guarda Municipal. Eu não vou deixar de, sempre que possível, falar isso. A Guarda Municipal é um órgão muito importante dentro do município de Foz do Iguaçu, senhor presidente. É a Guarda Municipal que dá a resposta para várias situações dentro do município de Foz do Iguaçu, e a Guarda Municipal deu essa resposta, conseguindo, inclusive, por meio do GGI, integrar os demais organismos. Então, nós conseguimos distribuir lonas da Defesa Civil que estavam lá na Guarda Municipal. O Corpo de Bombeiros do município de Foz do Iguaçu foi excepcional, um grande parceiro nosso, para que nós pudéssemos dar essa resposta. As pessoas estavam desesperadas e nós conseguimos atendê-las. Foram milhares de pessoas que passaram lá pelo CAIC e, de alguma forma, foram atendidas, sejam com lonas, com refeição, com informações. O cadastramento até ontem, senhor presidente, chegou a 4 mil pessoas, sem contabilizar a data de hoje. Acreditamos que mais de 9 mil pessoas foram atendidas de alguma forma lá no CAIC. Isso sem contabilizar as pessoas que foram atendidas pelas viaturas, pelas equipes volantes. Então, a tragédia foi de dimensões muito grandes. O cenário era desolador, mas com o voluntariado, eu tenho que agradecer a quase 900 pessoas que se uniram para o atendimento dessas vítimas, entre servidores públicos da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, as Forças Armadas, a Guarda Municipal, o Governo do Estado do Paraná, através da Casa Civil, os contatos políticos que foram feitos para que nós pudéssemos dar essa resposta. 2 parceiros que eu gostaria de citar, prefeito, que foram, na hora da maior necessidade nossa, acabou o estoque de lonas, era à noite, num feriado, as lojas fechadas, e nós conseguimos falar com 2 comerciantes da cidade, né, que foi o Sadi da Paraná Todos, que prontamente abriu a sua loja para nos atender, e o Quintela da Districal, que veio lá de chinelo, sem camisa, abrir a loja para nós, porque ele sabia da nossa necessidade urgente de atender a população. Então, eu gostaria de agradecer a cada um dos servidores públicos que, em serviço ou voluntariamente, foram para nos auxiliar, e também essa força de voluntários que somou-se aos nossos atendimentos. Sem isso, seria impossível. E hoje, graças a Deus, nós conseguimos quase que totalizar os atendimentos, senhor presidente. Zeramos a fila. Hoje à tarde não existia mais fila lá em frente ao CAIC, por causa que as doações foram selecionadas e entregues à população. Então, agora vem a segunda etapa. Eu não vou entrar no mérito que o prefeito já explanou. Estamos já com toda a mobilização feita, e eu gostaria de deixar aqui, mais uma vez, o meu muito obrigado à população de Foz do Iguaçu que doou, à população
do Estado do Paraná que está nos ajudando e principalmente aos nossos voluntários e servidores públicos que atuaram diretamente. Muito obrigado. E que isto, né, Cleomar, sirva, por exemplo, como os desastres aéreos, que da experiência daquele ato, a gente busca forma para que não aconteça outros, que a gente possa estar estruturando a Defesa Civil de Foz do Iguaçu, não é? De ter uma quantidade de telhas, uma quantidade de lonas e tantas outras coisas que precisam, tomara que nunca vá precisar, mas que esteja lá à disposição, não é, estocado para a gente um dia, se tiver, não passar por isso. Não é, que a gente esteja um pouquinho melhor estruturada a Defesa Civil em Foz do Iguaçu. Acho que isso é importante. É importante a sua fala, vereador Vitorassi. Nós tínhamos 25 bobinas de lonas. Né? Não deu para nada. Não deu para nada justamente pela gravidade e o tamanho do desastre. Da dimensão. 50, exatamente, foram 57 mil pessoas, foi uma região completa atingida. Então, nós mesmos com os 25 rolos que tínhamos e com os estoques do Corpo de Bombeiro, não conseguimos fazer frente à necessidade. Certo. Então, isso que o prefeito Reni Pereira disse, na reconstrução, né, utilizar a telha de zinco, a resiliência, o que isso é? Nós vamos gastar um pouco mais colocando zinco, mas nós já estamos prevenindo eventos futuros, porque nós podemos cobrir novamente com telha de fibra-cimento e dar uma nova chuva de granizo, e vai ter um gasto dobrado. Com essa telha de zinco que nós já estamos planejando empregar, nós já estamos prevenindo, que foi o que o senhor disse, já vamos estar precavidos para um evento futuro. Com a palavra o vereador Paulo César. Secretário, primeiramente parabéns aí pelo trabalho, frente juntamente com o prefeito. E aqui na Palavra Livre da sessão passada, eu coloquei que, nesse momento, o calor humano prevaleceu. Nós estivemos lá no dia, estivemos lá todos os dias, ontem, hoje. Acho que quem viu eu lá até na boleia de um caminhão, sendo voluntário, tirando todo o corpo político, e sim como um ser humano, uma pessoa que já passou por isso em 1981, e a gente acompanhando o processo. Eu só pergunto, no dia do desfile, na parte da manhã, eu fiz um comentário com o comandante do Corpo Bombeiro, o comandante Jang, e falei para ele, nossa, o dia está tão bonito, a população compareceu, está tão lindo o dia. Ele falou, mas vem chuva forte à tarde e há uma previsão provável de um temporal. E eu falei, mas será tão bonito que está, né? Jamais imaginei. E à noite, vendo a televisão, eu vi a matéria lá em Santa Helena já. E de imediato, tão rápido, chegou em Foz do Iguaçu. Pergunto, não há, dentro dessa integração do Corpo Bombeiro, Defesa Civil, não há como, ou não há um aparelho que diz o temporal, por exemplo, essa madrugada, era 2 horas da manhã, assistindo uma rede nacional, dizia que no sul do país haveria temporais novamente, com caída de granizo. Isso não tem como ter um antecipar ao temporal e aonde cairá esse temporal para já estar preparado? Esse é um sistema que a Defesa Civil possui, mas é uma previsão, né? Esse alerta foi dado e, a princípio, a região que seria afetada pelo granizo seria a região de Guaíra. Então, os eventos climáticos, eles podem ser previstos, mas não existe uma certeza de como ele vai ocorrer. Tanto é que, na data de hoje, estava previsto, a previsão dizia chuva durante o dia, e durante o dia houve poucas pancadas de chuva. Então, houve esse comunicado, a Defesa Civil estava sabendo, mas, a princípio, vereador, essa chuva iria atingir a região de Guaíra, não viria para Foz do Iguaçu. Por algum fenômeno climático, essas nuvens vieram para a cidade e atingiram apenas aquela região, não atingiram todo o território de Foz do Iguaçu. Então, isso é uma prova de que houve um evento que não foi possível de ser previsto, né? A princípio seria para Guaíra, então a Defesa Civil foi pega de surpresa também. Uma pergunta só, finalizando. A gente está recebendo várias mensagens de várias pessoas, cada 10 mensagens, 9 tenho doação, tenho doação, tenho doação. Agora à tarde eu estava entregando o caminhão, estava recebendo uma ligação de buscar uma doação na Vila Miranda. Saindo, vindo para cá, na rua Francisco Buba, tem um ponto de doação. Na Gleba Guarani também é um ponto de arrecadação. Nesse momento, não haveria aí, de repente, prefeito ou secretário, eu não escutei o patronato envolvido. Ou se está, não foi falado. Não teria como nós também ter essa força. No dia seguinte, nós tivemos lá até, eu realmente não tenho muita experiência em
pregar braslite, essas coisas, mas eu vi várias pessoas subindo, a gente ajudou, até teve o Alfrânio que se machucou, várias pessoas caindo do telhado. Hoje eu tive lá na comunidade Povo de Deus, uma pessoa se machucou também no que subiu no telhado, mas a força do patronato nessa hora não seria interessante na conjuntura? O patronato municipal ficou à disposição, auxiliou na manutenção e cobertura de alguns locais públicos, vereador. Eles foram em algumas creches e CMEs para fazer um trabalho emergencial. Essa mão de obra já está planejada para ser empregada agora na reconstrução das casas com a chegada das telhas, e então certamente serão utilizados também. No tocante às doações, graças a Deus a população de Foz do Iguaçu e do estado do Paraná mandou toneladas de doações, tanto é que foi possível atender a grande maioria das pessoas que procuraram lá, e hoje nós estamos com um estoque significativo já de roupas, e a nossa necessidade para quem for fazer doações para a Defesa Civil é telhas e alimentos não perecíveis, porque isso vai ser disponibilizado agora na segunda etapa, né? As roupas e os colchões já estão com uma demanda que a gente pode dizer que já supriu a nossa necessidade. Obrigado, Climar. Com a palavra o vereador Paulo Rocha. E com a fala do Quero vereador Paulo elogiar o Rocha, trabalho que vocês estão fazendo mais uma vez e trazer uma informação triste aqui, dizer que vocês vão ter muito mais trabalho. Aquelas lonas, se tomara Deus que não dê vento, se der, não tem o que segura aquelas lonas. E está chovendo forte novamente na cidade, principalmente em Porto Meiro. agradeço ao vereador Paulo Rocha, agradeço o secretário de Segurança, Cleomar Farias, a todos os representantes do Poder Público que estão empenhados em amenizar a dor das famílias do Porto Meira. Agradeço a todos e daremos reinício à sessão ordinária.